Queridos, graça e paz, como estamos? Tudo bem? Na lei do processo? Está seguindo o processo? Então vamos lá. Terceiro dia hoje. Pensamento da liderança de hoje. Para crescer como líder é preciso passar por provações. Para crescer como líder é preciso passar por provações. Tiago, capítulo 5, versículo de 7 a 11, diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juízo está às portas. Irmãos, tomai por modelos no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então vamos lá. Quando as futuras responsabilidades da liderança estão especialmente difíceis, ou quando o líder em potencial for particularmente teimoso, Deus usa o tempo para realizar o processo de maturação. Ele também permite que as provações apareçam. Quanto maior for a tarefa diante das pessoas, mais difíceis serão as provações. Quanto mais importante seu cargo, quanto mais importante sua função, maiores lutas você vai passar para Deus te preparar. Isso foi verdadeiro para muitos líderes proeminentes das Escrituras Sagradas. Por exemplo, Moisés. Você conhece a história de Moisés? Daniel, Jó. Todo mundo conhece a história de Jó. Noemi, Davi, Esther, Pedro, Paulo e muitos outros. José faz parte desse grupo de pessoas que passou pela lei do processo, sofreu por causa da altura que Deus o colocaria posteriormente. Diante das provações, as pessoas melhoram ou pioram. José escolheu a primeira opção, ele escolheu melhorar. Então você entende que o sol que endurece o barro também derrete o gelo. É você que determina o que você vai fazer com as humilhações, as provações, as dificuldades que você enfrenta na vida. Se você vai piorar com elas, se tornar amargo, maldoso, vingativo, ou se você vai aprender com elas, torná-las pedagógicas na sua vida e tornar o líder que Deus quer que você se torne. É certo que ele teve inúmeras oportunidades de se tornar uma pessoa negativa. Ele poderia ter guardado rancor de muitas pessoas, seus irmãos, os mercadores de escravos que o compraram dos seus irmãos e o venderam a Potifar, a esposa de Potifar que disse que ele tinha tentado estuprá-la, o copeiro-chefe que esqueceu dele por 2 anos. Porém, no meio de sua luta, ele se voltou a Deus e viu as pessoas que o ofenderam como instrumentos da soberania divina. José estava num nível mais alto. Ele não estava nessa coisa rasteira. Quando ele olha para trás, ele vê essas pessoas que o ofenderam, que o machucaram, como instrumentos de Deus para trabalhá-lo, para burilá-lo, para lapidá-lo. Ele percebeu que essas pessoas nada mais foram do que instrumentos de Deus. O resultado positivo das experiências negativas. O resultado positivo das experiências negativas. Porque os problemas de José fizeram parte integral de seu crescimento como líder. Quando as pessoas reagem positivamente às provações, coisas notáveis acontecem. Pelo menos 5. Vamos à primeira. Elas glorificam a Deus. José não se deprimiu, nem se rebelou ou amaldiçoou a Deus pelos problemas que enfrentava. Em vez disso, deu a Deus o crédito por suas vitórias. Quando Deus recebeu a glória, José recebeu as bênçãos de Deus. José glorificou a Deus em meio a tudo. Aprenda aqui, olha, não murmura, não fala bobagem,
não blasfema, dá glória a Deus. Lembra de Jó, quando recebeu as notícias ruins? Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu torno a voltar para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó fez isso, José também. José entendeu que mesmo passando pela prova, como diz o Lázaro, ele dava glória a Deus. Segundo, elas recebem oportunidades. O que poderia ser pior que ser vendido como escravo e levado à força para outro país? Por pior que essa experiência tenha sido para José, ela foi a chave para todas as outras oportunidades que ele teve. Sem aprovação, presta atenção, sem aprovação da escravidão, José nunca teria experimentado o triunfo da liderança numa nação tão poderosa. Olha aí, elas recebem oportunidades. Entenda que as coisas que acontecem na vida, certas coisas, olha, Deus, Ele é soberano. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que eu não saiba explicar agora, ainda que você não tenha percepção agora, mas uma coisa você pode saber: Deus está no controle. Deus está no controle de sua vida. Deus sabe o que faz. Então, estas coisas dão oportunidade para a gente. José foi vendido por escravo, como escravo para o Egito. Depois se tornou governador do Egito. Mas a forma que ele entrou no Egito foi como escravo. Quem sabe você quer trabalhar numa empresa, mas a vaga que tem lá é uma vaga que não tem nada a ver com a sua formação, é uma vaga baixa. Pois é, só que aí você já entrou na empresa. Galgar nessa empresa, crescer nessa empresa é outros 500. Então você precisa entender que existe um processo, que existe um tempo e que Deus usa todas estas coisas que aparentemente são negativas como bênção. Porque se não fosse isso, José não teria entrado no Egito, era nunca. Quem sabe você precisa entrar nessa empresa é por baixo mesmo. Quem sabe você precisa entrar nessa empresa é por baixo. E aí Deus vai te dar graça, Deus vai te dar condição e aí você vai subir. Agora, se você quiser chegar lá em cima, talvez você nem entra. Por quê? Porque se você não deixar o processo acontecer, vai ser pior para você. Vai ser pior. Terceiro, elas desenvolvem integridade. Não se passou muito tempo entre o início do trabalho na casa de Potifar e os primeiros problemas na vida de José. Ele já desfrutava do conforto da casa de Potifar, mas então surge a oportunidade de desfrutar da esposa daquele homem. Ele recusou, embora aquilo significasse sua prisão. Somente descobrimos a natureza e a profundidade do caráter de uma pessoa durante a provação. As pessoas podem dizer qualquer coisa que queiram sobre seus valores, mas quando pressionadas é que descobrimos quais são seus verdadeiros valores. Olha aqui que coisa rica! Essas lutas, essas experiências negativas tiram coisas positivas da gente. De José tirou integridade. Ele começou a mostrar a pessoa que era quando a oportunidade veio dele deitar com a mulher de Potifar e ele rejeitou se deitar com ela. E se você prestar atenção, a negativa dele foi: eu não faria tal coisa contra Deus. Isso aqui é legal. Se você quer ocupar uma posição de liderança, entenda que o seu caráter, a sua integridade está sendo provada, está sendo trabalhada. Oportunidade de você pegar um dinheiro, oportunidade de você tirar um proveito, oportunidade de você fazer uma falcatrua, elas virão antes de você chegar lá em cima. Porque se você não conseguir vencer essas oportunidades cá embaixo, você nunca vai chegar lá em cima. Se você não disser não aqui embaixo, lá em cima você não vai chegar nunca. E aqui está o problema de muita gente.
é porque não conseguem passar no primeiro teste, cá embaixo, mas já querem estar lá em cima. Se você não vence aqui embaixo, você nunca vai ser colocado lá em cima. O que Jesus falou sobre isso? Ele falou: sede fiel onde? Sede fiel no pouco, que sobre o muito você será colocado. Resultados positivos das experiências negativas. Quarto, elas crescem espiritualmente. O texto de Salmos 105, versículo 17 e 19, fala do tempo de provações de José. Salmo 105, versículo 17 e 19. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Há versões mais antigas que dizem que os ferros penetraram sua alma. A adversidade revela a força de uma pessoa. As pessoas que estão caminhando nesse processo e aprendendo, como nós vimos já na lição passada, elas vão se tornando maiores, mais fortes, mais robustas espiritualmente. Por quê? Porque quanto mais elas passam por luta, ao invés delas se emburrarem, se deprimirem, se cobrarem, ficarem melancólicas, elas vão para os pés do Senhor. Elas têm convicção do que Deus tem para elas. E não tem Faraó, não tem Jessé tentando fazer Davi para o mato que dá certo. Mas a pessoa precisa crescer espiritualmente. Ela precisa desenvolver na sua espiritualidade. E isso aqui é um processo. Quinta coisa boa que tira de coisa ruim: elas ficam preparadas em sua mente e em seu coração para a liderança. Essas afrontas, essas lutas vão preparando a pessoa no coração e preparando a pessoa na mente para a posição que ela vai ocupar. Vejamos. Levou mais de uma década, mas José finalmente aprendeu a valorizar as pessoas difíceis e as situações adversas. Vendo-as como instrumentos divinos para seu desenvolvimento, José só se tornou um líder no Egito depois de passar por cada um dos testes que enfrentou na vida. E não adianta tentar fugir, tem que passar por todos eles. E Deus sabe quais são e quanto tempo cada um vai durar. Na época em que se tornou o segundo em comando, abaixo apenas do faraó, mostrou-se um líder preparado. Ele já havia passado por fracassos pessoais, permanecera fiel a Deus e aprender a liderar sob circunstâncias difíceis. Ele passou por lutas, ele passou por calúnias, por situação de abandono, e sabe que ele ficou firme com Deus, ele não abriu mão. Isto deu a ele a sabedoria, a experiência necessária para aquilo que se estava diante dele, para aquilo que ele ia enfrentar no futuro. José aprendeu que Deus não poderia usá-lo até que fosse testado e aprovado nas mais diversas situações de dificuldade. As palavras que dirigiu a seus irmãos foram: olha o interior de José, como é que brilha. Olha o que sai do interior de José numa situação que ele poderia vingar dos irmãos. Gênesis 45, versículo 5 e versículo 8. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Você está entendendo? Ele não murmurou, ele não xingou. Vocês me venderam, vocês foram ruins comigo, vocês foram maus comigo, vocês vão me pagar agora. Nosso pai é morto e eu vou vingar. Ele não fez isso. Ele falou: não fica preocupado não, porque isso foi Deus que usou vocês. Vocês me venderam como escravo e Deus me colocou como pai de Faraó. Olha o nível de maturidade desse cara. Olha o nível de entendimento desse cara. Esse cara não é medíocre. Esse cara é galáctico. Ele está lá em cima. Ele está em outro nível.
ele foi bem preparado, bem forjado, ele foi bem trabalhado. Isso aqui é legal demais. Pergunta para reflexão. Vamos lá. Você tem o costume de aprender com as dificuldades que enfrenta? Ou as dificuldades que você enfrenta fazem você ficar uma pessoa amarga, murmuradora, triste, chateada, cabisbaixa, dizendo ninguém me ajuda, ninguém isso, ninguém aquilo? Ou você aprende? Opa, uma lição para a vida. Aprendi. Nunca mais empresto um cheque sem fundo que eu não consiga cobri-lo. Opa, aprendi. Opa, lição boa. Não vou emprestar meu carro mais. Opa, aprendi. Não vou mais confiar em expor minha vida para pessoas, porque as pessoas elas não têm maturidade. Aí, tá vendo? José aprendeu. Amanhã a gente continua na quarta lição. Deus abençoe. Beijo no coração.